Para você que quer ter paz, tranquilidade, é aquilo que os orientais sempre nos remetem, né? E essa pessoa cheia de paz, leveza, Thalita Shigeoka, arquiteta, está aqui com a gente. Bom dia, Thalita. Bom dia, muito obrigada. Tudo que vem do Oriente eu acho que é inspirador, né? Seja na gastronomia, na decoração, e a arquitetura se vale disso também. É, exatamente. Como uma boa oriental, né? É verdade. Eu sou descendente também, já sou quarta geração aqui no Brasil. Que legal. Mas ainda tenho os traços, tenho a cultura muito forte na família. E esse tema, ele é muito bacana, porque a arquitetura oriental, não só a japonesa, como chinesa, enfim, ela tem uma tradição milenar, né? Da natureza, do aproveitar o que a gente tem de natural e de bom, né? Da terra, né? Da pedra, da água, da vegetação. Então, tudo isso vem muito forte, principalmente depois da pandemia. Vamos começar a ver algumas inspirações, Thalita, para você já colocar tudo isso em prática do que você está falando. Isso. São projetos mesmo que remetem à natureza. Ai, meu Deus do céu, isso daqui remete a um estresse que a gente tem no dia a dia. Agora sim, árvore no meio, né, da decoração. Do jardim. Eu trouxe algumas imagens para a gente lembrar, para a gente contextualizar de onde vem a arquitetura oriental, né? Ah, sim. Então, a arquitetura oriental, ela traz muita madeira, muita natureza, muita pedra. A gente tem sempre uma base clara, branca, né? Então, a gente tem essas referências da madeira e de abraçar, né, a natureza. Então, a gente faz com que o ambiente fique muito acolhedor. E é uma tendência que está vindo muito agora na arquitetura no geral. Até na moda, né? A gente está com roupa mais confortável, a gente está com essa coisa que a gente quer ter esse calor, né? Essa coisa gostosa, né? Então, por isso que está vindo muito essa tendência que chama Japandi, que eu vou falar um pouquinho mais. Mas eu trouxe essas imagens para a gente lembrar um pouquinho do que é arquitetura oriental. A pedra, né? Então, a gente tem linhas retas, porém a gente também tem esses elementos orgânicos, como o jardim oriental japonês, que ele tem essa coisa da pedra. Que é bem característico, né? Exatamente. Que tem a pedra, que tem a água, que tem a vegetação. E, ao mesmo tempo, aí a gente já está com uma arquitetura mais contemporânea, mas ainda assim remete à arquitetura oriental. Se você olhar bem, já está bem contextualizada, né? Essa referência. É verdade. E se a gente for para as próximas imagens, a gente consegue, então, contextualizar mesmo. Isso é bem tradicional, numa leitura um pouco mais moderna, mas a gente tem essa transição, né? Da moradia com a natureza. Pedra, as texturas claras. Vamos ver a próxima imagem? Eu queria saber, assim, se a gente pode adaptar isso para nossa casa. Com certeza. Aí, depois que veio a pandemia, o que aconteceu? A gente procurou, naturalmente, trazer para dentro de casa elementos naturais. Antes, a gente era tudo muito cinza, cimento queimado, preto. E aí, agora a gente está percebendo, nossa, é muito frio, né? E aí a gente vem com mood boards agora, com uma textura mais leve, com uma textura mais com cores mais claras, trazendo o amadeirado, o verde, né? Esses tons mais leves. Eu amei essa referência, porque às vezes, né, para quem está em casa aí ou assistindo de algum lugar, vendo, né? Eu posso colocar isso de repente num enfeite, numa planta, num quadro, alguma referência nesse sentido. Exatamente. Eu coloquei isso aqui só para a gente ter uma noção do que a gente tem, que agora vai contextualizar a partir das próximas imagens, né? E aí, o que aconteceu? Junto com essa questão, né, de trazer as texturas naturais, né, de trazer essa cultura milenar do Japão, a gente também tem a arquitetura escandinava, que tem o minimalismo, que tem essa coisa de ter as texturas mais evidentes e, ao mesmo tempo, a gente ter essa elegância. E aí misturou os dois. A arquitetura japonesa com a escandinava virou isso. Então, a gente tem a leveza, a gente também tem a consistência das texturas, que é a madeira e a pedra, que são os mármores, as pedras naturais. E, ao mesmo tempo, a gente tem a vegetação. A gente tem também, você percebeu que também está indo tudo muito pro manual, as texturas, né? Sim. Então, os tapetes, as tapeçarias estão voltando, muito, né? em alta, a gente tem né? falado da gourmetização, né? Dessa coisa de a gente colocar mais carinho na comida, na roupa, e na arquitetura a mesma coisa. A gente colocar valor nos mínimos detalhes, né? Então, é a avó que fez aquele trançado ali para pendurar na parede, né? Então, a gente tem tudo mesmo isso esse trazendo. puff eu tenho visto muito no tricô, né? Que é
aquela referência. Eu, quando era criança, fazia muito tricô e aí a gente pode colocar num elemento assim na sala. Isso mesmo, exatamente. O tricô, essas texturas mais grossas, mais rústicas, elas estão voltando muito. Não só nos tapetes, nos puffs, mas também nas paredes. Então, a gente tem visto que a gente tem o minimalismo voltando, essa leveza, esse espaço aconchegante, e as paredes estão ganhando uma textura um pouco mais rugosa para trazer esse aconchego. Aqui, essa referência, ela tem os muxarabis também, né? Que são essa textura. Também. A gente conversou da outra vez, da verdade. Casa Cor, e aí a gente tem essa questão do muxarabi que vem lá de trás. Essa questão de trazer essa tendência, essa textura para criar uma divisória ou uma textura na parede que traz aconchego. Você falou da cor de base clara e a gente percebe até um certo monocromático aí, ou seja, menos é mais mesmo nesse tipo de decoração. Exatamente. Agora tá voltando menos é mais. Eu tô vendo assim que tá saindo um pouco dessa exuberância, né? E tá entrando uma simplicidade elegante. Então, Olha isso o que a gente tem? Uma base neutra e a valorização dos móveis de design. Às vezes fala, nossa, móvel de design é caro. Móvel de design é pra vida inteira e normalmente vai pros filhos, pros netos. Então, se a gente for pensar, a gente tem uma base clean, aconchegante, leve, e aí os móveis vão ganhando história, vão fazendo parte da história da família. Então, a gente tem, além disso, os móveis orgânicos que estão entrando muito. A gente tem essa base leve, os móveis orgânicos, os tapetes, a vegetação e as peças de decoração. Teve uma época que a gente tirou, agora a gente tá voltando. Maravilha, Thalita Shigeoka, quarta geração dos japoneses aqui no Brasil. Muito obrigada, eu amei, Obrigada, viu? O nosso obrigada. bate-papo e todas as suas dicas.